Bem, minha gente, após 3 semanas de ausência aí por motivo de viagem, estamos aqui de volta para os holofotes do YouTube. Nós vamos começar aqui com uma curiosidade sobre a frase "era uma vez". Então, "era uma vez" é uma das frases mais universais da humanidade e ela é compreendida instantaneamente por adultos e crianças de qualquer cultura do mundo. O começo é uma introdução ao mundo das fantasias e, no fim, o "viveram felizes para sempre" e um choque de retorno à realidade da vida real, é óbvio, né? O curioso é que, ao final, é arrematado com o retoque eminentemente cultural de cada povo, de cada país. Por exemplo, na Itália termina com os dizeres "e foram felizes e contentes para sempre". Na França dizem "e foram felizes para sempre e tiveram muitos filhos", testemunhando uma época em que felicidade era ter famílias numerosas, porque precisava de homens, principalmente, para dar sustento a essa família e ao próprio país. E na Espanha, eles terminam da seguinte maneira: "e foram felizes para sempre e comeram perdizes". Comer perdiz é bom, hein? Olha que estranho. São lembranças de épocas de escassez de alimentos e muitas perdizes lá na Espanha. Na Alemanha, acrescenta-se "e foram felizes para sempre e, se não morreram, devem estar existindo em algum lugar do mundo". Interessante. Beleza, legal. Baixa um pouquinho essas folhas aí para a gente poder ver sua camisa. Aí, ó. Então, agora nós vamos entrar no mundo do futebol, porque é Copa, né? Eu vou falar sobre a chuteira rosa e o cérebro humano. Você gostou da chuteira rosa? Não é que eu tenha gostado ou não gostado. Feia ela não é. Contudo, ela perdeu aquele caráter de feminilidade. Hoje já não existe mais esse preconceito. Muito pelo contrário, a chuteira preta hoje é que é tida como esquisita e anômala, porque tem chuteiras de diversas cores. Mas a cor de rosa, sobretudo, tem essa realidade, né? As cores influenciam a percepção psicológica, geralmente de maneira sutil. O cérebro humano detecta rapidamente as cores vivas, gramados verdes, os contrastes. O rosa se destaca muito pela identificação visual por companheiros, adversários e por árbitros, pelos movimentos dos pés dos jogadores, e cria uma marca pessoal e transmite confiança. A cor rosa já não está mais ligada ao estigma da feminilidade, igual eu disse antes, né? Neurologicamente falando, e o principal efeito é a atenção, percepção visual e imagem posicional. Uma chuteira rosa chama muito mais atenção do que uma chuteira preta, evidentemente. Foi por aí que começaram a usar esse tipo de cor, principalmente o rosa. Futebol não se resume apenas em técnica e preparo físico. Existem detalhes psicológicos, tais como cores, símbolos, rituais, cortes de cabelo ou penteados, números de camisa,
que são eternizados, que influenciam a confiança do próprio atleta e a forma como ele é percebido pelos outros e pela torcida. Isso tem um nome, chama-se efeito de saliência. O que é destacado tende a receber mais atenção do cérebro. É pura neurociência, viu, pessoal? Chique. E você usaria um tênis rosa? Olha, eu uso tênis só para caminhada. Eu não... Só para caminhada que eu uso. Então, eu não pratico esporte nenhum. Sei lá, para mim não pega bem. Eu estou com 83 anos, ainda tem aquele caráter feminino, né? Então, eu tenho esse certo preconceito, sim. Se algum patrocinador vier aí te oferecer a usar um tênis rosa... Quem? Algum patrocinador do programa? Vai, com certeza. Eu tava falando para você virar um pouquinho a cabeça para baixo, porque tem uma luz no seu olho, aí você virar um pouquinho... Não, assim tá ótimo. Só pouca coisa para baixo. Isso. E sem levantar as folhas para aparecer a sua camisa do Brasil, né? Senão eu não consigo ler o que eu escrevi, né? Isso. Agora nós vamos falar também sobre cor, viu? A bola multicolorida que existe atualmente. Ela começou assim, curiosidades, né? A bola branca. Por que ela é branca? Antigamente, até princípios do século XX, a bola de futebol era de couro e marrom. Escurecia e mal se via a bola, principalmente no lusco-fusco, essas peladas que existiam, e mesmo em jogos oficiais, mas um futebol assim mais antigo, né? Um funcionário do time do São Paulo aqui no Brasil resolveu pintar uma bola marrom, resolveu pintar de branco, e foi um sucesso nos estádios, cuja iluminação era precária, e começou a aparecer a bola, né? Isso foi em 1930, viu, gente? Agora, o funcionário do São Paulo era o Joaquim Simões Gomes. Agora, a FIFA só adotou a bola preta e branca a partir da Copa de 1970. Demorou, né? De 30 para 70, foram 40 anos. Outra curiosidade é a palavra gandula. Gandula só existe no Brasil, vocês sabiam? Por quê? Como surgiu essa profissão? Um jogador argentino de nome Bernardo Gandula era tão ruim que nunca era escalado. Ele era do Vasco. Então, toda bola que saía para longe tinha o grito: pega a bola, Gandula. E o coitado humildemente ia pegar. Daí propagou-se rapidamente a palavra e o ato do Gandula ir pegar a bola fora. Então criou até uma profissão que não existia. Daí disseminou-se essa profissão de Gandula. A profissão sim, mas o nome Gandula só no Brasil, viu, gente? Aí fora, no exterior, não tem essa denominação, não. Chique. E a palavra torcedor, você sabe por que surgiu? Não, por que surgiu a palavra torcedor? Antigamente, assistir a uma partida de futebol era luxuoso, tal como ir numa ópera ou ir num surf, né? Essas turf, corridas de cavalo. O pessoal ia de terno e gravata e as mulheres iam de vestidos, de meias, luvas, piscinê, essas iam até em cabeleireiro antes. Aí, no frigir lá da campanha do jogo, elas ficavam tão excitadas que suavam em bicas, porque o calor sempre fez, principalmente no Rio de Janeiro, né?
Então elas começavam a torcer as mãos, tiravam as luvas, tiravam os lenços e torciam. Então, um escritor célebre, de nome... Deixa eu ver aqui o nome que... Isso é coisa do brasileiro mesmo, né? É coisa do brasileiro. Então, um escritor célebre, cujo nome eu escrevi aqui, mas não estou achando aqui agora no papel, ele falou assim: enquanto os jogadores jogam, as mulheres torcem. E aí o torcedor, o masculino de torcedor, é lógico, os torcedores torcem. Virou uma palavra de fã, que é usada também somente no Brasil. Nos outros países é considerado fã e não torcedor. Chique. Não é? Interessante, é assim. É bem interessante. Enquanto os jogadores marcam gols, as mulheres torcem. E virou torcedor, torcedora, mas só no Brasil. No exterior é chamado de fã. Hoje em dia, chamar-se-ia de seguidor, né? Atualmente eles usam muito esse termo. Chique. Acho que é só por hoje, né? Acho que é só hoje. Mais algo aí. E a expectativa para o jogo do Brasil de hoje contra a Noruega? Olha, a minha expectativa, pelo menos a minha vontade, é que o Brasil ganhe. Mas eu não sou desses assim fanáticos que já dão logo palpite. Vai ser 5-0, 3-0, não. O meu palpite seria de 2-1 para o Brasil e também o 2-1 para a Noruega. Se o Brasil conseguir a vitória, muito bem, vamos ficar felizes e até muito felizes. Agora, nas quartas de final, aí sabe o que aconteceu de interessante? O que aconteceu? Ainda não teve nenhum jogo, hein? Mas vai ter a França contra Marrocos. Sim. Ou melhor, Marrocos contra a França. Porque a França já dominou o Marrocos por dezenas de anos. Há muito tempo mesmo. Deixa eu ver aqui quanto tempo que eu captei. Dominou politicamente, era a dona. A independência de Marrocos ocorreu há pouco tempo até. Quando foi? 2 de março de 1956. Eu falo pouco tempo porque... Você já era nascido. Eu já tinha 13 anos nessa época, né? Quando o país deixou de ser um protetorado da França. Em 1912, pelo Tratado de Fez é uma cidade lá de Marrocos, uma das principais atual. Marrocos passou a ser um protetorado francês. Eu até já estive lá em Marrocos, estive com meu filho lá, com o Atlético, em 2013, fui disputar o Mundial. Então, nós compramos com muita antecedência e compramos 2 jogos. Eu fui no primeiro, mas no segundo eu já não fui. Para conseguir vender por $250 lá. Outra curiosidade lá do Marrocos. A gente tinha programado um passeio de camelo. Aí quando eu fui ver na internet um passeio de camelo, o camelo fica deitado para você subir nos arreios dele. Aí o guia dá um grito. Ah! O camelo se levanta mais ou menos abruptamente com as patas dianteiras, é óbvio, né? De trás. Não, a dianteira. Ele levanta a cabeça e as patas dianteiras e o dorso dele fica no chão. E é muito comum quem for fazer esse passeio cair. Aí eu pensei assim, naquela época eu estava com quantos anos, Gustavo? São 13 anos atrás, né? Você estava com 51. 70 anos. Estava com 70 anos. Eu falei, é ruim de eu quebrar a minha coluna cervical aqui caindo de um camelo. Fora que não sei se teria uma assistência imediata, ou então eu poderia ficar aleijado para sempre. Eu falei, não, vendi também por $250. E você passou aperto com a língua lá? Eu não passei aperto, é isso que eu queria dizer. Por quê?
Eu era seminarista e logo em seguida entrei numa escola federal, escola agrotécnica lá em Barbacena, que era conceituada em matéria de ensino. Essa escola era a única escola agrícola de alta categoria que tinha no Brasil. E de seminarista eu passei para estudante interno de uma escola federal. E nós tínhamos um ensino primoroso. Tinha um professor de francês lá, professor Juventino. Ele entrava na sala falando assim: "Les vacances s'approchent", significa as férias se aproximam. Então, toda a aula dele podia estar em pleno inverno que ele falava "Les vacances s'approchent". No primeiro dia de aula já falava isso. No primeiro dia de aula, em cada aula que ele dava, ele já entrava na sala. Era o cumprimento, ele era uma pessoa sensacional. Então, o curso de francês que ele deu, eu sei até hoje. Não estou dizendo que eu falo fluentemente o francês. Mas você sabe que a cachaça é a saca-rolha da verdade, né? Quando você toma uma, você fica fluente na língua que você aprendeu outrora, né? Embora em Marrocos seja proibida a bebida alcoólica, é proibida em público, mas no particular não é. Então, enquanto meu filho viajava lá pelo deserto do Saara, passou noites lá, eu fiquei sozinho dentro de, como é que chama? Marrakech, né? Uhum. Ocasião até que eu andei 21 quilômetros. Eu faço caminhada já tem mais de 40 anos. Então, eu andei 21 quilômetros, foi a minha marca maior em toda a minha vida de caminhada. 21 Então você andou para lá de Marrakech. É verdade. Mas foi tudo dentro de Marrakech, porque Marrakech, na época, se preparou para esse Mundial e criou inúmeras rodovias. E a cidade é um platô, é lisa como uma tábua. E em rodovias novas, e lá não tem esse perigo de assalto, esses trem, não. Então deu para eu andar esse tempo todo. Mas eu frequentei restaurantes franceses enquanto meu filho viajava, e enquanto ia lá no segundo jogo, me saí perfeitamente na língua francesa. Bom, mas isso aí foi um detalhe sobre a França e Marrocos, né? Marrocos, então, ficou subordinado à França décadas, né? Desde 1912, só em 56 que se tornou independente. Então, agora, é tipo o Brasil e Portugal. Brasil dá uma surra em Portugal. Só que Brasil ficou quantos anos sobre o... Já tem a independência há quanto tempo? Lá não. A independência deles lá deu 80 anos. E vai jogar contra o seu algoz, vai jogar contra o seu algoz, quem o dominava. Vai ser bem interessante. E é lógico que eu vou torcer para o Marrocos, com certeza. Eu acho que era isso por hoje. Tem mais nada não, viu, minha gente? Aguardemos o próximo.